A história de Roma começa envolta em mitos e lendas. Os irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, seriam descendentes do herói troiano Enéas. Uma disputa levou Rômulo a matar Remo e fundar Roma em 753 a.C., destacando a importância da mitologia na formação da identidade romana. Por mais de 2 séculos, Roma foi governada por reis, figuras poderosas que moldaram o destino da cidade e de seus habitantes. Alguns desses reis eram etruscos, um povo que deixou uma marca indelével na cultura romana, desde a arquitetura até os rituais religiosos. Com o tempo, o ressentimento em relação à monarquia cresceu entre os cidadãos romanos, culminando na dramática expulsão do último rei em 509 a.C., um evento que mudou o curso da história romana. Este evento marcou o nascimento da República Romana, um novo sistema de governo que enfatizava o poder compartilhado e o dever cívico. A República foi fundada sobre os princípios de justiça e igualdade, onde o poder não estava mais concentrado nas mãos de um único indivíduo. No centro deste novo sistema estava o Senado, um conselho de anciãos que aconselhava os magistrados e desempenhava um papel crucial na tomada de decisões. O Senado era composto por homens experientes e sábios, cuja principal responsabilidade era garantir o bem-estar da República. Apesar de enfrentar inúmeros conflitos internos e externos, Roma conseguiu expandir sua influência por toda a Península Itálica. A determinação e a disciplina dos soldados romanos, juntamente com a liderança estratégica do Senado, permitiram que Roma se tornasse uma potência dominante na região. À medida que Roma se expandia, entrava em conflito com Cartago, uma cidade-estado fenícia no norte da África. Cartago era uma potência marítima e comercial, com uma influência significativa em todo o Mediterrâneo Ocidental. A rivalidade entre essas duas potências emergentes era inevitável. As Guerras Púnicas, de 264 a.C. a 146 a.C., foram momentos decisivos na história romana. Essas guerras não foram apenas batalhas por territórios, mas também por supremacia e controle das rotas comerciais vitais do Mediterrâneo. A Primeira Guerra Púnica começou pelo controle da Sicília, uma ilha estrategicamente importante. Após anos de combates navais e terrestres, Roma saiu vitoriosa, estabelecendo-se como uma força naval formidável. A Segunda Guerra Púnica viu a ousada invasão de Aníbal à Itália. Ele atravessou os Alpes com seus elefantes de guerra, surpreendendo os romanos. Apesar de suas vitórias iniciais, Roma acabou prevalecendo após anos de batalhas intensas. A Terceira Guerra Púnica terminou com Roma arrasando Cartago. A cidade foi completamente destruída e seus habitantes foram escravizados. Este foi o fim de Cartago como uma potência. Essas vitórias transformaram Roma na potência dominante no Mediterrâneo Ocidental. Roma agora controlava vastos territórios e tinha acesso a recursos e rotas comerciais vitais. As guerras púnicas impulsionaram a expansão de Roma em um vasto império. A partir dessas vitórias, Roma continuou a crescer, eventualmente dominando todo o Mediterrâneo e além, estabelecendo as bases para um dos maiores impérios da história. A vitória nas guerras púnicas trouxe riqueza e poder para Roma, mas também lutas internas. A cidade, antes unida contra um inimigo comum, agora enfrentava divisões crescentes. As tensões sociais entre patrícios e plebeus levaram a reformas políticas. Os plebeus, cansados de serem marginalizados, exigiam mais direitos e representação. Isso resultou em uma série de conflitos e negociações no Senado. O final da República foi marcado por instabilidade política e violência. As ruas de Roma frequentemente se tornavam campos de batalha, com facções rivais lutando pelo controle. Generais ambiciosos como Caio Mário e Lúcio Cornélio Sulla desafiaram a autoridade do Senado. Mário, um herói militar, reformou o exército, enquanto Sulla, com sua própria agenda, marchou sobre Roma.
estabelecendo um precedente perigoso. Seu conflito levou a lutas sangrentas pelo poder. As guerras civis devastaram a República, com cidadãos romanos se voltando uns contra os outros em uma luta desesperada por controle e influência. Júlio César emergiu como um brilhante estrategista militar e político. Sua habilidade em comandar tropas e sua visão política o destacaram entre seus contemporâneos. Sua conquista da Gália aumentou sua reputação e riqueza. As campanhas na Gália não só expandiram o território romano, mas também encheram os cofres de César, permitindo-lhe ganhar o apoio de seus soldados e do povo. Em 49 a.C., César cruzou o Rubicão, declarando guerra à República. Este ato de desafio foi um ponto sem retorno, levando a uma série de confrontos decisivos. Após uma série de vitórias, César tornou-se ditador vitalício. Sua ascensão ao poder absoluto marcou o fim da República e o início de uma nova era para Roma. Mas foi assassinado em 44 a.C. Seu assassinato, orquestrado por aqueles que temiam seu poder crescente, mergulhou Roma em mais caos e incerteza, pavimentando o caminho para o Império. O assassinato de César mergulhou Roma de volta à Guerra Civil. Otávio, herdeiro de César, formou o segundo triunvirato com Marco Antônio e Marco Emílio Lépido. Otávio superou seus rivais, derrotando Antônio e Cleópatra em 31 Macuaço. Como Augusto, ele transformou Roma de uma república em um império. O reinado de Augusto inaugurou a Pax Romana, um período de paz e prosperidade que durou mais de 2 séculos. Sob a Pax Romana, o Império Romano atingiu seu auge. Seu vasto território era conectado por uma extensa rede de estradas, aquedutos e cidades. A lei e a administração romanas trouxeram ordem e estabilidade aos territórios conquistados. Os romanos se destacaram em engenharia e arquitetura, deixando para trás estruturas impressionantes. O direito romano tornou-se a base para os sistemas jurídicos de muitas partes do mundo. A Pax Romana mascarava problemas subjacentes que contribuíram para o declínio do império. A economia romana, dependente do trabalho escravo, enfrentou desafios à medida que o ritmo de conquistas diminuía. A instabilidade política retornou, pois os imperadores eram frequentemente escolhidos pelo exército. Pressões externas de tribos germânicas sobrecarregaram as defesas do império. O século III d.C. marcou um ponto de virada na história romana. O império enfrentou instabilidade econômica, caos político e constantes invasões bárbaras. O assassinato do imperador Severus Alexander, em 275 d.C., mergulhou Roma em quase anarquia. Essa instabilidade enfraqueceu a capacidade do império de se defender. Em 410 d.C., os visigodos saquearam Roma, simbolizando o declínio do império. O Império Romano Ocidental continuou a se fragmentar sob invasões bárbaras. Apesar da queda do Império Romano Ocidental em 476 d.C., o legado de Roma perdurou. O direito romano, a língua, a arquitetura e o pensamento político influenciaram a civilização ocidental. O latim evoluiu para as línguas românicas faladas por milhões hoje. Os estilos arquitetônicos romanos inspiraram inúmeros edifícios e monumentos. A arte e a arquitetura romanas são um testemunho da grandeza do império. O Coliseu exibiu a destreza arquitetônica romana. Os aquedutos destacaram seu domínio da engenharia. A escultura e os mosaicos romanos imortalizaram imperadores e adornaram edifícios públicos. Os afrescos romanos trouxeram cenas da mitologia e da vida cotidiana à vida. A história da Roma antiga é uma história de ambição, conquista, inovação e declínio. Roma cresceu de uma pequena cidade-estado para um vasto império.
Os romanos deixaram um legado que continua a moldar a civilização ocidental. Suas realizações na arte, literatura e engenharia são um testemunho de sua engenhosidade. A experiência romana serve como um conto de advertência sobre as complexidades do poder e a natureza da civilização.